Então, boa tarde, pessoal do nono ano do Integral Colégio e Curso, tá? Professor Luiz Carlos, professor de História, né? Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas, né? Iniciando agora o segundo bimestre e dando continuidade aos assuntos, porque os assuntos de primeiro eles vão ter consequências em muitos outros assuntos que vamos ver, principalmente o período entre guerras, certo? Regimes autoritários e totalitários. Regime entre guerras que se inicia com o fim da Primeira Guerra e vai até o início da Segunda, um momento de expansão territorial, militar, desenvolvimento armamentista, tá certo? Então, todo esse processo é aí chamado de período de guerras, regimes autoritários e totalitários. Autoritário é um regime que maquia mais, não mostra tanto seu autoritarismo, embora seja muito autoritário. Totalitário é um domínio total, um domínio de tudo, está em todo lugar, tá certo? Todo regime totalitário é autoritário, porém todo regime autoritário não é totalitário, certo? Então, contexto, a La Belle Époque europeia, 1870, 1918, desenvolvimento das artes, das ciências, dos transportes, desenvolvimento militar também, Grande Guerra, 1914 a 1918, tá? E são fatos que vão marcar esse processo, que vai ter consequência com o período entre guerras, com o surgimento do fascismo, do nazismo, tá certo? Os Estados Unidos surge como grande potência depois da Primeira Guerra, o grande credor do mundo, grande produção, empréstimos, a ideia do modo de vida americano. Porém, esse modo de vida, essa economia ela entra em crise, chamada de crise de 29, que vai abalar todo mundo, porém não vai abalar a Rússia e a União Soviética, tá? E aí vamos chamar também de crise do liberalismo, certo? Vai ser uma crise econômica causada pela Grande Guerra, certo? A Revolução Russa, como podemos perceber, a Rússia não vai sofrer tanto, inclusive pela Revolução, tá? A Alemanha não vai aceitar o Tratado de Versalhes, certo? E aí esses regimes como o italiano, fascismo e o nazismo, eles vão criticar muito, não só esses dois países, mas na Europa quase como um todo, vão criticar o liberalismo, vão criticar regimes democráticos, certo? Vai se expandir o socialismo, tá? E isso vai dar consequência no surgimento do nazismo e do fascismo, certo? Crise de 29, como eu já havia falado, e também a crise dos governos democráticos e liberais. Tá? Por isso, crise do liberalismo, porque eles vão criticar esses movimentos. A ideia de liberdade econômica e política vai ser colocada em xeque por esses governos. Pela Europa, claro que o que vai se sobressair daí vai ser o fascismo, vai ser o nazismo, vai ser o franquismo, o salazarismo, que vamos ver um pouquinho mais à frente. E aí vai surgir regimes autoritários e totalitários, tá certo? Características dos governos totalitários, para você ter uma ideia. Partido único, no caso do fascismo, partido fascista, no caso do nazismo, partido nazista. Não tem processo eleitoral, certo? Centralização do poder executivo, então o executivo centralizava todo o poder legislativo, o judiciário, tudo estava concentrado no executivo. Repressão e perseguição aos opositores. Então, qualquer pessoa que fosse opositor ia ser perseguida, ia ser presa, ia ser morta, ia ser torturada. Certo? E tem a censura também, tá, pessoal? Idolatria ao culto e ao líder, eles iam cultuar muito esse líder, tá? Ia fazer propagandas para ele, certo? Ele seria o único salvador da pátria, por exemplo, da Itália. Mussolini ia ser o único que poderia salvar a economia, a política, a sociedade italiana. E eles divulgavam isso a todo momento. Ia ter uma ideologia que mobilizaria as massas, no caso seria a ideologia fascista, o Estado como o único a resolver tudo, tá certo? Tem até uma frase, não sei se tem aqui no slide, mas eu acho que tá, certo?
controle sobre a imprensa e instituições educacionais, oposição ao liberalismo e aos governos democráticos, aquilo que eu tinha falado, e um nacionalismo extremo, nos chamados também de ultranacionalista. Ultranacionalismo é um nacionalismo exacerbado, no qual só a sua sociedade está certa e todo o resto do mundo vai estar errado, certo? E o fascismo é o contexto histórico. O fascismo vai ser a base para outros governos totalitários, certo? Inclusive para o fascismo, para o franquismo, vai ser a base, o fascismo vai ser a base desses governos, certo? Lembrando, não esqueçam disso, né, que governos totalitários não é só de direita, de extrema direita, tá? Mas também tem de extrema esquerda também. E vamos ter aí também o stalinismo, né, lá na União Soviética, certo? Então, retornando aqui, né, passar um carro agora, tá? Se vocês escutarem, sem problema, vamos esperar um pouquinho. Então, a Itália estava em grave crise econômica, tá? Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial e a Itália não tinha sido, os acordos que fez com a Inglaterra não tinham sido cumpridos, né? A Itália queria terras, né? Queria, né, colônias, e a Inglaterra não dá, e quando deu foi terras, colônias que não eram tão produtivas, que não tinham tantas matérias-primas, certo? Isso vai gerar uma crise econômica muito grande na Itália, né? Fome, inflação, desemprego, né? Vão assolar essa população, essa sociedade. Além do mais, aquilo que eu tenho falado, crise do liberalismo, a expansão do socialismo na Europa, certo? E a alta burguesia temia uma revolução semelhante à da Rússia, certo? Então, esse era o contexto histórico, né? O contexto do fascismo naquele momento, né? Ali em 1919, tá? Logo após ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que eles buscavam? Buscavam reorganizar por meio de um Estado totalitário, um Estado forte, né, intervencionista, um Estado nacionalista, aliás, ultranacionalista e militarista. Lembrando que a Itália não tinha um exército tão grande, tão forte, né? A partir daí, eles vão investir, né? Eles vão expandir seu exército, inclusive até para conquistar colônias na África, por exemplo. Ascensão ao poder, né, do regime fascista. Para conter esse avanço socialista, pessoal, o Mussolini vai organizar várias marchas, né? E a mais conhecida vai ser a marcha sobre Roma, certo? Então, essa vai ser a marcha mais conhecida. Eu acho que tem alguma anotação aqui, tá certo? Eram os camisas pretas, tá? Que era uma espécie de uma milícia armada, né? Militarizada, que colocava muito terror, né, nos trabalhadores de esquerda, nos políticos de esquerda, nos intelectuais de esquerda, certo? Só que você não percebeu isso, não. A gente tem que também mediar essa força, né? Por isso que ele organizou essa marcha com cerca de 40 mil pessoas, né? Antes disso, tinha, né, acontecido uma marcha socialista, e só que a marcha dos camisas pretas foi muito maior, tá certo? Eles exigiam a formação de um novo gabinete, tá? No qual esse gabinete, o líder, né, desse governo seria o principal líder, né, seria o Mussolini, né, o Benito Mussolini, certo? Como consequência, o rei Vitor Manuel III nomeou Mussolini para primeiro-ministro. Daí ele vai dar um golpe, né, no rei e vai se tornar o único líder. Tá? Lembrando que a Itália, até 1922, era uma monarquia parlamentarista. Certo? Então, a figura do primeiro-ministro já existia, só que agora ele vai criar o poder, né, um poder ainda mais, ele vai ampliar o seu poder, né, vai concentrar todos os poderes nele, certo? E aí temos o símbolo do fascismo, né? Esse fascismo significa fácil, né? Um feixe de combate, tá? E aí tem uma imagem nessa figura. O machado representa a força, né? No caso seria o Estado. E os feixes de varas, seria o povo, né, unidos ao machado, ou seja, a unidade do povo em torno do machado, para vocês perceberem como essa propaganda, inclusive esse feixe, né, esse feixe de varas, já era representado no Império Romano, então o Mussolini queria aí, com isso também resgatar as glórias, né, do Império Romano.
E aí as principais medidas, né, que o Mussolini faz quando chega ao poder. Ele vai controlar as relações de trabalho, ou seja, e aí é uma forma de diminuir a presença das ideias de esquerda no país, né? É, chamado de Carta del Lavoro, né? Uma espécie de carta, vai criar corporações, vai diminuir sindicatos, certo? Ou seja, o trabalhador e o patrão, se tivesse uma discordância, ia ter uma reunião, dentro dessa reunião ia ter um agente do Estado, eles iam colocar suas reclamações e o agente do Estado queria dizer, né, o que tinha que ser feito, quem estava errado, quem estava certo, logo, ele, claro, ele ia optar pelos patrões, pela burguesia, certo? Ele vai perseguir os opositores, né, vai proibir greves, vai dissolver partidos, inclusive vai ter só um partido, vai ser o Partido Fascista, tá? Vai instalar a censura, tá? Vai o fascismo, ele vai recuperar a economia, tá, italiana, ele vai incentivar obras públicas para aumentar o emprego, né, diminuir o desemprego e vai também aumentar a produção militar, mais armas, menos pão, né, era uma das propagandas, né, do, do Mussolini. Ele vai assinar também o Tratado de Latrão, né, que vai por fim, né, a questão romana. Lá na formação do Estado, da unificação italiana, né, no século XIX, 1850, a Itália vai se unificar e o único Estado, a única cidade que ficou fora dessa unificação, né, dessa união, vai ser a cidade de Roma, que era dominada pelo Papa. Né? Esse território era, né, considerado do Papa, certo? E era protegido pelas tropas francesas de Napoleão III. Porém, com a Guerra Franco-Prussiana, tá, que eu falei para vocês já, as tropas francesas vai deixar Roma. Com isso, as tropas italianas, né, do Vítor Manuel II vai, né, conquistar Roma. Só que o Papa, né, a Igreja Católica, a Santa Sé, não reconhece, inclusive excomunga, né, o Vítor Manuel, tá? Só que o Mussolini não queria essa briga com a Igreja, né, essa discussão com a Igreja. Então ele faz o Tratado de Latrão, né, foram 3 anos de conversas, né, e o que seria isso? Eles vão criar o Estado do Vaticano, no qual o Papa, além de ser o líder religioso, vai ser o líder daquele território, certo? Vai deixar com que, por exemplo, missões católicas sejam feitas na Itália, inclusive muitas pessoas vão, né, não vão ser todas, vão adotar, vão apoiar o fascismo, tá certo? E aí vai por fim essas tensões que existiam com a Igreja Católica, inclusive Roma, né, vai ser a capital, né, da Itália, certo? E uma grande frase de Mussolini, né, que representa muito bem aquele feixe, né, o símbolo do fascismo. Nada deve estar acima, contra ou fora do Estado, ou seja, tudo deve estar relacionado, atrelado com o Estado, certo? Então, por hoje é isso, tá certo? Qualquer dúvida deixa aí no chat, aí embaixo, tá certo? A atividade eu também vou deixar no chat, vai ser no livro, aí vocês mandam uma foto e na outra aula a gente corrige essa atividade e continua o nosso assunto, tá certo? Espero que tenham entendido, tá? Tenham uma boa tarde, até mais.